irmãos, paz seja com todos. Mais uma vez estamos aqui com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele permitiu que mais um dia a gente estivesse aqui. E hoje, como a gente está eu e Jefferson estamos nessa peleja. Pegamos o gosto pela história, né? A história da igreja. Então nós estamos hoje, falamos com o pietista na quarta-feira, e hoje nós vamos falar sobre os puritanos. Um negócio muito bom, é interessante demais, né? A gente conhecer a história, porque parece que a gente se vê na história, né? Viver o dia de hoje, né, Jefferson? O dia de hoje então é muito bom, porque aí a gente começa a entender até coisas fora do texto que a gente está falando. Por que que hoje a liturgia do culto é dessa forma, ou então porque determinada denominação segue uma linha de... Isso. A gente começa a ver o desenho dos ministérios diferentes, o porquê funciona. Porque de um ser pentecostal, outro ser mais tradicional, né? E isso é muito bom. Então nós gostamos disso daí, estamos fazendo aí, que Deus possa se abençoar, que a gente tenha sabedoria para passar para vocês aquilo que a gente está conseguindo assimilar, né? E eu estou vendo que, pelo que a gente tem estudado, historiadores aí, nós não somos os únicos, não. Tem muita gente que gosta disso daí, né? Graças a Deus. Então nós vamos começar orando. Nós temos aqui o nosso orador oficial. Querido Deus, Santo e Eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esta rica oportunidade, como já foi mencionado, de voltarmos a olhar para o passado, para entender, Senhor, quanto o Senhor usou homens para trazer mudanças dentro da igreja, Senhor. E hoje tem sido uma maravilha poder estudar esses assuntos e trazer para os irmãos que vai assistir essa live, também vai assistir após o término, e que o Senhor possa abençoar para que eles possam entender, e cada dia mais o Senhor possa nos abençoar e abrir nossos olhos, nossa mente para aprendermos mais de Ti, Senhor. Abençoe todos que vão assistir, como também todos que estão participando desse trabalho, em nome de Jesus. Amém. A história dos puritanos, eu achei interessante que você fala, vai, daqui a pouco volta tudo lá o que era antes. Caramba, o que adiantou aqui? Mas é isso, irmãos, nós, assim, essa linha que nós fizemos da reforma, né, lá do mês passado, que foi o mês da reforma da igreja, né? Aí nós fizemos esse trabalho, graças a Deus foi muito bom, a gente estava fazendo desde o século I até 1500, que é o tempo da Idade Média, nós fizemos. Aí viemos para falar sobre pietismo, falar um pouco sobre anabatista, né, e puritano. Só que o que nós pegamos mais foi com o pietismo, né? Isso. E hoje nós vamos falar mais em cima dos puritanos, né, assim, para a gente entender a história. Alguém pode até falar assim, puxa vida, mas vocês colocam estudo bíblico aí e fica falando de história, né? Mas é assim, eu vejo muita gente falar muita coisa errada porque não conhece a história da Bíblia. Isso. Né? Eu falei para você daquela pessoa que eu vi do trem, né? No ônibus. Sim. Por esses dias eu estava no ônibus, vi um casal conversando, um casal de amigos, uma senhora e um senhor, e a mulher começou a falar assim, né? Sobre a cantora que morreu, e ela começa a falar que assim, a gente precisa se apegar mais a Deus. Eu até achei interessante, né? Tem que se apegar a Deus. Legal, né? A linhagem tá legal. Só que de repente ela pega e fala assim, do nada, ela fala assim, você vê como tem gente que morre, né? Morre gente demais. Ela fala, mas é assim, né? A pessoa morre, mas depois ela volta com uma criancinha. Ela volta com uma criancinha, por quê? Porque se todas essas pessoas que morreram aí, como que ia ser? Né? Morreu aí milhares de pessoas. Eu fico olhando pra cara dela assim, e o cara do lado, não, isso mesmo, né? Morre, depois tem que ir numa criança, senão, né? Ou seja, ela de uma forma... sem usar essas palavras, mas ela acreditava numa reencarnação, vamos dizer assim, que a pessoa morre e volta, senão tantas pessoas que já morreram, era para o mundo estar mais vazio, vamos dizer assim, né? O que eu entendi, o que ela quis dizer é isso, como que Deus ia fazer se ele não fizesse dessa maneira? Uhum. Porque morreu milhares de pessoas, o que ela disse, morreu milhares de pessoas, eu falei, essa mulher não conhece nada de Bíblia. Quer dizer, eu entendo que ela nem era de uma linha espírita. Uhum. Ela não era de uma linha espírita. Sim. Assim, ouviu falar coisa, sabe? Já aí vai falando por falar. Não tem entendimento e fala. Mas quando você começa a conhecer a história da coisa, quando você pega... Por que a gente estuda de Gênesis e Apocalipse? Porque você vai lá, a Bíblia, tem
Tem gente que não gosta de falar que a Bíblia ela é histórica, mas no meu ponto de vista ela é histórica. Sim. Também. Não é que ela é histórica, ela é histórica também. Aí vem lá a história, quando vem fazendo a criação, então você começa a entender as coisas, né? Porque aconteceu muitas coisas. E aí depois que passa de Jesus, aí tem lá Atos dos Apóstolos, deu até 100 anos, acabou, ninguém sabe mais nada. Aí fica... Mas a gente começa a entender, vendo tantas coisas erradas que a igreja faz. Às vezes a gente vê pessoas que parece que ele faz questão de falar da igreja católica, mas não é a igreja católica, é a igreja, entendeu? É a igreja num todo. A gente tem visto isso daí, que a igreja num todo está errando. Porque coisa que a gente viu que era da igreja romana, quando a gente estuda essa história aí, a Idade Média, a gente vê que hoje nas igrejas que dizem ser protestantes ou evangélicas, está acontecendo a mesma coisa. Então é muito interessante a gente conhecer a história, como um professor de teologia que eu tive, que é amigo da gente, ele fala assim, a gente tem que conhecer a história para não errar, né? Ou conhecer a história para te errar menos. E é por isso que a gente está nessa linhagem aí. Eu sempre falo que eu gosto de história, né? Eu gosto de história, então você tem ajudado bastante. Você na quarta-feira, você ficou de falar um pouco mais de Herman Frank, né? Eu falei um pouco dele, né, que a história dele foi mais ou menos aquela, né? Lógico, ele é o sucessor do Spener sobre pietismo, né? Ele, assim, a história dele é bacana, tem bastante assunto, mas resumindo foi aquilo, ele deu uma ênfase maior aí na obra social, na parte social, do que a gente entende como pietismo, né? E aí, como eu falei, ele criou escolas para pessoas que não tinham condição de estudar, para criança, que os pais não tinham condição. Ele criou orfanato, ele criou a primeira gráfica lá da região, e com essa gráfica ele conseguiu distribuir Bíblias, né? Vendia Bíblia, mas porém com um preço mais acessível para que as pessoas pudessem ter acesso, né? Ele criou farmácias, então tudo isso ajudou muito. Então assim, como que a gente entende lá que a igreja ela tem a obra espiritual, né? Que tem que ajudar, e também o social, né? E eu falei do Zinzendorf, né, também, né? Falei que falar um pouco desse Zinzendorf, que eu fui aprofundar um pouquinho mais. Aí eu não sei se algum irmão já teve contato, ou já ouviu falar dos moravianos, ou dos morávios. E aí fala que esses morávios, fugindo das perseguições, ele era dessa região da Morávia, então eles fugindo foram pedir, vamos supor, pedir asilo para esse conde. Esse conde concedeu uma parte da terra para eles. Eles começaram a habitar naquela terra, eram irmãos morávios que fala, e dentre eles tinham descendentes dos husitas, que eram do John Hus lá. Então eles tinham pessoas dessa época aí, assim, da descendência. E aí o conde concedeu uma parte dessa terra, eles começaram a habitar, só que muitos deles tinham forma de cultuar diferente. O que eles pregavam numa parte daquela localidade era de uma forma, e de outra localidade de outra. Então eles começaram a ter divergências, até porque lá também tinham anabatistas, tinham puritanos. Aí começou a ter essa divisão. Esse conde, como ele era pietista, ele era jurista, ele era um juiz, então ele falou assim: olha, eu vou criar um documento, vocês vão ler, e quem assinar vai estar entrando em acordo o seguinte: vamos esquecer os assuntos que nos separam e vamos focar no que nos une. E o que nos une é o quê? É Cristo. Então vocês vão ter que entender isso. A gente vai ter que deixar de lado nossa diferença e focar no que nos une. Então daí criou a unidade da igreja, vamos dizer assim. Então isso foi tão forte que quando eles começaram a se reunir, aí todos começaram a se unir, não ficar cada um fazendo sua igreja ou sua forma de cultuar separado, começaram a se unir. E aí foi tão avivado assim esse encontro deles, que eles começaram a ter um encontro com o Espírito Santo assim mais forte. E é muito bom a história dele, que aí despertou neles o desejo de missões. E eu achei interessante que até então a África, as Américas,
a Groenlândia, essas regiões, o Alasca, eram as regiões que ainda não estavam tendo caravanas de missões para essa região, por ser distante, a África, por ser muito apegado a essas religiões mais voltadas para o que a gente sabe hoje, né? E aí os jovens moravianos, o que é que eles faziam? Eles se vendiam como escravos para poder pregar, evangelizar para os escravos. Então, assim, como eu falei, que o Zinzendorf, ele deu mais ênfase para essa coisa da missão, então você vê que foi tão maravilhoso isso que os jovens falavam assim, não, eu vou, pode me vender como escravo que eu vou. E numa dessas missões que iam ser feitas aqui nas Américas, né, principalmente nos Estados Unidos, o John Wesley também estava indo, não junto com esse grupo, mas ele estava indo num grupo separado, e aí disse que o navio estava meio que naquelas, como se quisesse naufragar, e os moravianos tudo bem serenos, tranquilo, e o John Wesley com medo. E você vê, os avós de John Wesley eram puritanos. Onde eu vi sobre a biografia dele, não disse ele que tipo de puritano, porque a gente vai ver que puritano tem de vários tipos, né? Mas os avós dele vêm de uma linhagem puritana. E ele, depois, ele acaba sendo dessa linhagem, né? Porque os puritanos tinham uma visão calvinista, né? E ele já se vai pro lado do Armínio. Isso, e talvez por conta desse encontro com esses moráveis, né? Porque o John Wesley, ele foi muito, ser puritano, ele foi muito de já ter contato com a palavra, com a oração, mas ele entendeu assim, poxa, no momento desse que eu estou perto de perder minha vida, eu estou com medo. E eles não, eles estão tranquilos, porque eles entendem assim que se você, como diz aquele versículo, se você perde a vida por Cristo, você está achando ela. Então, de repente, é o caso dos irmãos lá da Catatumba, né, do século III. Lá. Eles morriam felizes porque eles, no caso agora, eles vão viver, né? Exatamente. Então, assim, só complementando, esse Zinzendorf foi isso. Ele era um pietista que deu muita ênfase para a questão das missões. E graças a Deus, a gente agradece porque onde eu estudei fala que nós temos uma forte influência dos moráveis, né? Principalmente se a gente for ver os evangélicos americanos, eles são, numa grande maioria, pentecostais, né? Então, é que os puritanos, eles ficaram mais pro lado da Europa, né? Pelo que a gente vê a divisão deles, eles ficaram na Europa. E assim, eles, até onde eu estudei lá, eles ficavam na Inglaterra. Eles saíam, mas acabavam voltando. Porque, aí que tá, é interessante a gente entender que a gente vendo aí essa linhagem de pietista, puritanos e anabatista, todos eles têm assim, uma visão teológica calvina. Calvino. Tanto é que a gente vê lá como que você separa eles. Porque é isso que eu me perguntei. Como que a gente separa eles? E eu vou falar pra você que eu não achei uma resposta. Eu não achei, porque quando você vê o que é pietismo, tá? O que é puritanismo, aí você, puxa vida, é tudo uma coisa. E o que se separa? Então, assim, o que vai separar que eu vejo é isso. Os pietistas, eles iam contra a igreja luterana, né? É isso? Contra a igreja luterana. Isso. E os puritanos contra a igreja anglicana. É isso mesmo. E tinha os anabatistas também, que era meio dividido, né? Eles eram meio divididos. Eles tinham aqueles que eram os anabatistas lá, que eram os no começo, que eles entraram com Zwingli, né? Isso. Mas depois teve os anabatistas que foram os radicais, que até Zwingli começou a perseguir eles também, né? Exato. Então, aí Zwingli também perseguiu puritanos também. Que eu vi, né? Então, qual é a diferença? Pietista e puritanos, se você for ver na fé, essas coisas, você não vê diferença. Você vê diferença por causa disso. Os pietistas ficavam ali batendo naquela coisa que a igreja luterana precisava, como se diz, incluir coisas a mais. Isso. Não que eles acharam que elas estavam erradas, só que elas tinham que incluir mais coisas. Isso. Agora, os puritanos não, eles eram contra a igreja anglicana, porque agora a gente vai conhecer a história da igreja anglicana e você vê que ela não mudou nada. Os pietistas, eles queriam incluir essa parte mais devocional, espiritual, na igreja luterana.
E os puritanos queriam tirar É, essas simbologias da igreja anglicana. anglicana, Né? Que a gente vê que a igreja anglicana, ela na verdade, ela só mudou o nome. É. Ela mudou o nome para que o rei, né, para que o rei pudesse se beneficiar da separação do casamento, lá do casamento dele, divorciar e tal. Então ficou nisso daí. Então os puritanos eles lutaram com isso. Só que chega uma hora que o negócio fica tão ferrenho, obrigado, Deus te abençoe. O negócio ficou tão difícil que teve uma hora que puritano era anglicano, era da igreja romana, que é o católico, era os presbiterianos, eles eram anabatistas, eles eram também pietistas, quer dizer, todos agora numa linhagem puritana. Né? É como se hoje a gente for ver, né, como a história, a gente acabou de falar, que nós precisamos entender a história para saber como que é hoje. Hoje o que nos une hoje é o quê? É Cristo. Isso. Mas existem várias denominações e cada uma delas com um cerimonial diferente. Uma crê em umas coisas assim, da parte cerimonial, e outros creem em outras. Então, esses puritanos estavam dessa forma, creem em Cristo, amém, mas cada um tinha uma visão ali um pouco diferente. Né? É que terminando do pietismo, Lutero, quando ele veio com a reforma ainda estava incompleta. Né? Que isso você tinha falado lá quando a gente estava falando sobre a reforma, você já tinha falado, né, que a reforma teve que ser renovada, reformada. Então quando veio, aí os pietistas começaram a perceber isso, que a transubstanciação que estava lá ainda, né, a igreja luterana ela era ortodoxa e ela só queria estudar que a salvação era sob a graça, mas assim, eles não faziam eles não tinham aquela coisa assim prática, né? Eles tinham um aprendizado, era uma igreja ortodoxa, mas eles lutavam para que ela fosse ortoplaxa, que ortoplaxa é aquela que vai praticar aquilo que aprende. Então a gente estuda e agora vamos praticar. Então ela não era prática, mas ortodoxa. Eles não estudavam muito, que isso é muito bom, é ótimo, só que se você só estudar, aí não dá. Você tem que dar seguimento, que é... Então os pietistas, eles eram tão humanos, que a maioria deles, pode ver que os líderes deles tudo estudava humano, né? Aquela coisa humana. Humanismo, isso. Eles eram humanistas. Porque, voltando para a gente lembrar lá, que as universidades antes, elas davam aula social, no caso, né? Ou essas aulas científicas, e também dava aula sobre a parte religiosa, a fé. Então, esses pietistas, a maioria deles vem de linhagem humanista, né? Homens que tinham obras, escreviam, né, sobre as partes humanistas. Então, eles falam assim, não adianta eu aprender e meu irmão está passando fome. Tanto é que nós lemos nas quarta-feiras sobre Tiago 1, né? Fala que que assim, a religião, Tiago 1, 27, se não me engano. A religião que agrada a Deus é aquela que você cuida dos necessitados e foge do pecado. Isso. Um resumo desse versículo aí. Então eles entendiam isso, não, a gente tem que fugir do pecado e a gente vai saber como? Estudando, glória a Deus, mas agora também tem que cuidar dos necessitados. Eu estava lembrando, na próxima semana, só para dar um complemento aqui, quando o jovem rico chega para Jesus, fala assim, o que eu faço para ser salvo? Aí ele fala, né, se ele obedecia os mandamentos, ele fala, obedeça. Aí eu te de letra. Aí Jesus fala, ok, então tá bom, vai lá, vende tudo que tem e dá aos pobres. E segue. E segue, mas eu comecei a falar, falei, cara, isso aí já era... Jesus era pietista. Eu fiquei lembrando, se eu tiver oportunidade eu vou comentar, falei, cara, que maravilha isso. Então, né, essa coisa de social, Jesus fala assim, tá bom, então você já obedece todos os mandamentos, amém, então pode me seguir. Não, Jesus fala assim, amém, então você já tem a parte de liturgia, ok, aliás, ou de teologia. A ortodoxia tua tá plena, né? Isso, então agora vai lá e vai praticar a ortopraxia. Isso, né? Vende lá. Eu lembrei disso, falei, rapaz, que não, aí você vê, um versículo que nós lemos também, que eu não recordo quando que a gente leu, mas que diz assim, eu estava preso, você me visitaste. Acho que é o final de Mateus, se eu não me engano. Quando eu tive fome, tive sede, né? Quando ele fala que Deus o pai vai separar a ovelha do cabrito. Aí ele fala isso daí, ele fala, quando nós fizemos isso? Quando você visitasse os pequeninos. Então, é o que é uma parte social, né? Isso. Quem está doente, quem está preso, quem está necessitado, né? Exatamente. Essa é uma parte social. Então é muito interessante isso daí. Então, quando a gente, às vezes a gente fica vendo assim, as pregações que se fala muito sobre
sobre fazer alguma coisa para as pessoas, eu, por exemplo, quando eu vi assim, Jesus falar assim, é melhor dar do que receber, eu tinha uma visão. Aí você começa a estudar essas coisas, eu começo a ter outra visão. É melhor dar do que receber. Aí eu entendi assim, toda vez que eu dou, é porque eu tenho uma coisa para dar. Então essa era a minha visão. Se eu dou para você alguma coisa que você está precisando, eu tenho lá na minha casa, sabe, você está com fome, mas eu tenho, cara. Então eu vou te dar uma cesta básica porque eu tenho. Então eu falo assim, glória a Deus por isso. Mas hoje eu já não vejo isso. Eu vejo assim, que Deus, ele com a unidade que Deus fala lá no livro de Coríntios, sobre o corpo de Cristo, aí ele zela pela unidade do corpo. Então a unidade do corpo é isso, a gente dá por quê? Não porque eu tenho, porque às vezes eu também não posso ter muito, mas eu sou tão preocupado com você que aquilo que eu tenho pouco eu divido com você. Porque a gente tem que ser igual, a gente precisa ser igual. Então se eu tenho 2, eu vou ter 1 e você vai ter 1, somos iguais. Né? Não precisa eu ter 50 para mim pegar de repente 2 e te dar e falar, fiz uma boa obra. Isso não é boa obra. Eu não entendo isso como boa obra porque está sobrando, né? Mas agora, a questão, tirando fora essa que está sobrando ou não, tanto os puritanos como os pietistas, eles tinham essa visão, a gente precisa ser unidos. Sim. A gente tem que se preocupar. Os puritanos, tem uma época que eles têm a visão assim, o cabelo deles tinha que ser cortado de uma forma arredondada dos homens, tudo para quê? Para não ter vaidade. A roupa que as mulheres tinham que vestir seria uma roupa que não mostrava, não que ela seria igual às judeias, porque as judeias lá não mostravam porque falavam que era pecado e tal, mas essa aqui não, é para não fazer o irmão pecar, no caso. E aí não é só o lado da mulher, o homem também tinha isso daí. Então a roupa deles era mais simples, então se eu tivesse... Olha, você vê que interessante, tem um Zwingli, ele era músico. Ele era músico, Zwingli, né? Só que na igreja que ele estava administrando, ele tirou o órgão. Sim. Por que ele tirou o órgão? Por causa do nome. Do nome, que o nome ele é o quê? Ele é um nome que dá duplo sentido. Isso. Aí, como que chegou esse nome para esse instrumento órgão? Entendeu? Então ele falou assim, não, eu tiro. Eu não sei a história, pra ser sincero, não sei a história, mas ele tirou. Se de repente isso aí pode ser exagerado, de repente pode ser exagerado, mas ele estava zelando por quê? Zelando para a santidade. Sim. Para a santidade. Então, até a igreja deles era simples. A igreja deles era simples, tudo deles era simples. Por quê? Para a gente ser igual. Hoje, muita gente pode nos assistir e criticar. Que é isso, dá licença, precisa disso. A questão não é se precisa, Regis. Não é se precisa ou não precisa. É a preocupação com o próximo. Porque de repente o Regis está aí com um hang loose aí, né? E tem um irmãozinho lá fora tremendo de frio e ele está aqui com a hang loose, tá, todo mundo, né? De repente a dele nem esquenta, mas a marca que poderia você comprar 2 blusas, tem uma para você e uma para ele. Sabe, o erro não está no que você faz, é a sua intenção. Eu sempre vejo por esse lado, assim, a minha intenção. Então é aí que eu acho. O que é errado? Tá, o que é errado? Qual a sua intenção? Então aí agora eu vou saber o que é errado e o que é certo. Eu sempre tive isso comigo aí, entendeu? E fazendo esses estudos que a gente tem aprofundado assim, eu aprendo muito sobre isso daí. É a nossa intenção. Nós 3 aqui, ó. Você vê, ó, eu vim assim com esse frio, né? Ó, dei ali acho que uns 20 passos de lá aqui. Esse frio todo, viu? Aí de repente, se a gente sair fora do condomínio e ver alguém lá fora deitado, até onde nós vamos se comover com isso? Até onde nós vamos ajudar essa pessoa? Então, principalmente a linha puritana, né? Eles viam essa parte assim, que eles queriam se purificar nessa parte. Os pietistas é que eles veem um lado de piedade mesmo, né? De mudar a coisa, porque as pessoas merecem. A palavra de Deus fala pra gente que a gente tem que ser piedoso, né? A gente tem que ter misericórdia das pessoas. E muitas vezes o que mais falta na gente é misericórdia. Né? O que mais falta é misericórdia. Então a história desses pietistas também com esses puritanos, ela fala muito forte com a gente por causa disso. Nós, pra gente lembrar aí, nós estamos numa época que é do século XVI, XVII, onde nasceu primeiro entre aspas, né? Mas nasceu lá o Lutero em 1483,
Depois, em 1484, nasce o Zwinglio, e em 1509 nasce João Calvino. Então eles vêm ali contemporaneamente, esses três, e aí onde agora a história vem dos pietistas, que vem lá atrás, só que não veio com tanta força como pegou uma força na época que esses três homens estavam aí. E também os puritanos também. O pessoal, desde o século XIII, XII, já existia esses puritanos, esses pietistas. Talvez não, é porque eles não tinham esse nome. Tanto é que os pietistas, eles não deram esse nome para eles. Né? Quem deu o nome para eles foi o quê? Foi o pessoal lá da igreja luterana que fala, esses caras aí, né, são piedosos demais, né, quer mudar, quer colocar coisas aqui. Pô, a igreja tá estudando pra caramba, os caras acham que não tá bom. Exato. Aí ele falou, não, esses caras são piedosos demais. Então, na linguagem deles, o nome traduziu para nós como pietistas. Então, eles receberam o nome lá da igreja luterana, dos líderes da igreja luterana. Esses puritanos, chegou uma época que uma rainha chamada Elizabeth I, eles começaram a reclamar para ela, reclamar, porque, sabe, tinha que tirar muita coisa dali, né, da igreja anglicana. Uhum. Eles não aceitavam muita coisa, tinha que tirar, e ela pegou... Puxa vida, esses caras eles querem purificar tudo. Aí ficou o nome de purificando. Então eles já existia isso daí, mas não tinha o nome. Não tinha nome. Os anabatistas a mesma coisa. Zwinglio, o pessoal que seguia ele, como eles faziam, como que eram os anabatistas? Eles eram pessoas que eles se rebatizavam, né? Porque eles entendiam que o batismo como criança não era suficiente, não era válido. Então... Coisa que a gente vê isso hoje com uma tranquilidade, né? Sim. Mas para eles, ele não era válido, até porque assim, por que existia o batismo como criança naquela época? E hoje, às vezes, as pessoas ficam se defendendo, tem que batizar quando for criança, tem que ser quando você tiver a idade, vendo que aquela época era como criança, por quê? Porque era uma coisa social, né? Uhum. Uma coisa social. As crianças, elas nasciam, e como a igreja ela era unida ao governo, então eles batizavam e a criança já era como tipo assim, registrada. Isso. Hoje ela na sociedade. Uma cidadã, isso, né? Alemã. Justamente. Ela fazia parte agora do estado, né, de um país. Por quê? Porque ela foi batizada. Só que os anabatistas falam, não, mas a gente entende, lendo lá João Batista, que você tem que se arrepender. Você vê como que os caras saiu fora da visão. Isso. João Batista está lá, arrependei-vos, batizai-vos e arrependei-vos e batizai-vos, porque já está chegando o reino dos céus. Ponto. Aí os caras pegam isso que eles falam que é um arrependimento e colocam na sociedade. Agora sim, batiza para que você faça parte da nossa sociedade. Isso. Aí a igreja, ela não era mais uma coisa assim, sabe, o foco dela não era espiritual, o foco dela era social, mas se ainda fosse social como os pietistas queriam, né, ainda vai, né, mas é social assim, você faz parte de uma sociedade, é isso que era o social deles, não é que tinha uma assistência social, eles eram associados a um país, né. Você é luterano, então, se você nasceu na igreja luterana, você é batizado, então você é alemão. Isso. Você faz parte da Alemanha. Lá também, lá na anglicana, então você chegava, batizava quando criança, você é o quê? Você é inglês, então você faz parte da igreja anglicana. Isso. E assim era, né? Então não era porque é uma coisa que vinha da parte de Deus diretamente, mas era parte social. Então esses três aí, o que acontece? O Lutero, ele entra com a reforma. Em 1517 ele coloca as 95 teses, e aí dá uma revolucionada, né, na igreja contra ele e tal. Tanto é que tem uma época que ele é sequestrado, assim, né, entre aspas, para que ele possa não morrer. Então ele fica escondido, tem o imperador que sequestra ele, como se fala, fica escondido lá para não morrer. Mas aí Zwinglio, né, começa a ver o que está acontecendo. E ele fala assim, bem, ele anda numa paralela, ele nunca viu Lutero, não viram, os dois não viram pessoalmente. Eu estava vendo um documentário que pessoas tentaram colocar os dois juntos, mas não conseguiram, mas eles iam em uma linhagem, só que dentro dessa linhagem, foi que saiu os pietistas, né, que eles entenderam uma linhagem de Zwinglio, né? Zwinglio. Eles entenderam que lá na igreja luterana estava faltando alguma coisa, porque as perseguições foram grandes, inclusive da parte de Zwinglio, né? Dele também, que é um cara que revolucionou,
que João Calvino pega a ideia dele e faz uma teologia calvinista, né? Mas ele também estava perseguindo tanto anabatista como até puritanos. Você vê que hoje, quando nós celebramos a ceia hoje ela é celebrada em uma mesa, a parte assim, do púlpito. Isso aí veio do que Zwingli quis tirar da igreja luterana, porque a ceia antes era como se fosse o modelo da igreja católica, ou da igreja romana da época. Ela era feita no altar. E hoje sempre as igrejas que sempre tem uma mesa à parte com a ceia colocada ali, né? E isso foi uma coisa que o Zwingli também lutou para tirar isso. E os puritanos já lutou para colocar, por quê? Porque quando Jesus serviu a ceia, ele estava sentado numa mesa. Então os puritanos eles tinham uma ideia de que tudo aquilo que estava na Bíblia tinha que ser feito. Isso. É onde que eles começam assim. Eu até vi um paralelo de Zwingli? Não, Lutero. Eu tô com o Roberto na cabeça, não sei por que eu disse Roberto aqui. Então, o Lutero, ele falava assim, aquilo que for contra a Bíblia, nós vamos tirar. Zwingli, ele falava assim, aquilo que não está na Bíblia, nós vamos tirar. Então, quando eles vê a forma de fazer a ceia, né, até porque era uma Eucaristia naquela época, então ele falou, não, pode ser, tem que ser igual está na Bíblia. Igual está na Bíblia como que é? Jesus está sentado na mesa e ele reparte o pão, entendeu? É que é uma coisa que isso daí a gente vê o pessoal falando hoje. Eu tenho pouco tempo que eu tenho uma mensagem dizendo essas coisas, mas olha, isso veio lá de 1500 e pouco, né? 1500 e pouco, eles, o Zwingli já estava falando, não, a gente tem que... A ceia, ela não tá... Eu até fiquei até meio como assim, feliz em ver, quando eu vi o documentário falando sobre a ceia. Eles falaram assim, a ceia, ela não está em a gente comer e tomar, mas está em dividir, repartir, certo? Achei muito legal isso aí. Então isso aí vem de quem? De Zwingli, né? É a visão dele. Eu acho legal que o Zwingli, assim, ele veio e fez uma bagunça ali, morreu. Agora você se vira. Deixou a batata quente na mão de todo mundo, porque dele saiu anabatista, por incrível que pareça. Eles mataram, né, o pessoal que seguia o Zwingli, eles matavam os anabatistas. Creio que você que falou isso, né, matava eles afogados. Você não quer batizar de novo? Então vamos matar os afogados. Então dele saiu pessoas que seguiram eles, seguidores deles, anabatista, pietista e puritano. E ele também matava, eles perseguiram o puritano também, né? O pessoal do Zwingli. Mas ele veio em 1531, ele morreu. João Calvino pegou coisas que ele gostou da parte de Zwingli, porque da parte de Lutero, ele defendia, né? Como fala, né? Zwingli de novo, Zwingli e Lutero. Tudo aquilo que Lutero achava errado na igreja romana, Zwingli achava. Mas nem tudo que Lutero achava certo, Zwingli achava, entendeu? Aí quando vem, então, João Calvino, que ele pega aquela linhagem de Zwingli, ele começa a ver que lá no luterano tem muita coisa que ele concorda, mas aqui ele tem mais coisas. Então aí vem a linhagem calvinista. Então é que pietistas e puritanos, eles são de uma linhagem calvinista. Uma linhagem calvinista. Aí lá pra frente que a gente vai ver que os puritanos começou a ter até a igreja romana tinha puritanos também. Hoje a gente vê assim, as pessoas que têm uma forma de fazer um culto. Aí a gente... É claro que aquela origem deles lá de 1500, tem igreja hoje que ela não perderam, né? Que a anglicana até hoje é a mesma coisa. Isso. Aí a gente vê as ortodoxas também, a mesma coisa, né? Aí tem... Deixa eu ver que daquela época já tinha presbiteriano, acredito que deve ser parecida, porque a presbiteriana vem com uma linhagem calvinista, né? Então provavelmente é a mesma coisa, né? É até bom depois a gente fazer um estudo da história das igrejas, né? Que acho que a gente entende até mais o que nós estamos falando. E assim, essa questão do louvor pode até ter sido incluso já depois também. Depois. Né? Porque como o próprio Zwingli quis tirar esses órgãos da igreja que era um instrumento, e eu estava lendo sobre esses morávios, fala que a forma de louvor deles era a leitura dos salmos. Isso. Eles liam os salmos e era onde eles louvavam.
Então era lendo que eles entendiam como louvor, então não tinha instrumento, não tinha nada. Então hoje as igrejas ela pode ter um pouco da liturgia semelhante ainda, mas essa questão do louvor, de instrumentos, isso aí foi uma coisa mais moderna. Então, o Zwingli, assim, na época dele tinha, porque o irmão de Lutero era um diácono que era músico, então eles faziam, nos cultos tinha. Isso já vinha antes, né? Então ele já tinha a canção, né? Mas Zwingli, ele teve uma visão mais agostiniana, que eles faziam o quê? Eles oravam, eles chegavam no local, eles faziam oração e palavra. E o culto deles, assim como o de Agostinho de Hipona, eles era tipo 2 horas de culto. Mas só que assim, fez a oração, palavra. E durante a palavra, de acordo com o que eles estavam estudando, aí eles levantavam mais oração. Né? Conforme eles iam compreendendo a palavra, então, de repente, começava a orar mais. Então era só isso, o culto dele era esse. Né? Até porque que a gente estava falando lá, que eles eram pessoas que ele era mais pro lado do que dos puritanos, né? Então os puritanos eles tinham assim, eles não queriam nada de que fosse elevar as pessoas. Então o culto para Deus é isso, oração e palavra. Que eu vou falar para você, eu não discordo, eu acho que é aquilo que nós fizemos aqui. Aqui, muita gente pode não entender isso, mas nós estamos fazendo um culto. Sim. Nós estamos fazendo um culto. Então, o que nós fizemos? Nós começamos, o Jefferson fez uma oração e nós estamos falando alguma coisa aqui para a gente aprender da parte de Deus. O senhor lembra quando a gente começou a fazer o trabalho aqui de célula aqui? Que a gente, no início, o senhor levava o violão e tal. Aí depois o pastor falou assim, não, vamos tirar o violão, vamos começar. A gente está perdendo muito tempo. E olha que assim, a gente começava 8 horas, ia para, às vezes, 11 horas, meia-noite, né? Aí tirou o louvor, né, o violão, a gente falou assim, agora acho que vai acabar mais cedo, mas não acabava. Ficou a mesma coisa. Ou seja, então assim, não, o louvor é errado? Não, de forma alguma. Mas a palavra você aprende mais, você se dedica mais, né? E o louvor, amém, cada um, de repente eu gosto mais de um louvor, tu gosta de outro, e fica uma coisa mais individual, até você mesmo em Deus. E a palavra não, aí já é coletivo, né? Nesse dia lá na igreja, a gente, acho que 2 domingos atrás, mas deu problema no som da gente. Então tava um problema na caixa, começou a fazer aqueles barulhos, aí toda hora o Rodrigo tinha lá, apertava o negócio, aí ficava muito alto. Na gravação não percebia muito, mas dentro da igreja tava um barulho muito alto. Aí eu até falei, pessoal, vocês desculpam, porque deu esse problema aí, mas assim, a nossa adoração tá na nossa voz, que a nossa canção é a nossa voz. E às vezes a canção, eu falei assim, às vezes a canção ela vem, para ajudar e acaba só atrapalhando. É um caso desse, né? Se não tivesse louvor, eu ia chegar, a gente ia fazer uma oração, ia pregar e vida que segue. Mas teve um problema por quê? Porque às vezes é isso, às vezes é porque eu gosto de um corinho de fogo, ou eu gosto de uma adoração, eu gosto de uns sabe, aqueles que é aqueles de guerra, aqueles cantos de guerra, e às vezes fica essas diferenças. Aí você faz um louvor, uns fica assim, nossa, o louvor não tá com nada hoje, e os outros, nossa, foi uma benção. Aí depois outro culto, não, hoje foi bom, outro fala, não gostei muito. Então, negócio, palavra, se o cara não gostar de palavra, pelo amor de Deus, né? Como diz um amigo nosso, o cara não gostou da mensagem, ele está com defeito de fabricação, né? Então, a palavra é feita para completar. Então, esses puritanos, eles tinham isso que vinha de Zwingli, né? Eles tiraram, mas lá na frente, depois que morreu o rei Charles, que primeiro foi o rei James e depois o rei Charles. O rei Charles, quando morre, entra o sucessor dele. Aí, na verdade, assim, quando o rei Charles estava vivo, entrou alguns súditos dele lá, e o cara começou a matar um monte de puritano. E o rei Charles era meio sem noção, ele não tinha ele não acompanhava muito o que estava acontecendo, os caras estavam matando lá. Então quem está matando todo mundo é o rei Charles. Mas ele não tá nem aí. Aí o que acontece? Aí os caras começaram a perseguir os puritanos e eles voltaram uma linhagem da igreja anglicana quando iniciou, lá em 1525. Aí eles começam de novo, aí eles fazem todo o ritual que tinha na igreja anglicana, eles colocaram. Então aí volta o quê? Volta os louvores. Não que essa é a parte errada, não. Mas voltou, que você falou que na história saiu, depois voltou, né? Então foi nessa época aí. Tá? Vai passar alguma coisa aí? Não, pode ir. Então vamos lá. Então a igreja, o objetivo dos puritanos, como a gente falou, os pietistas, era fazer o quê? Incluir
mais coisas além somente do estudo ortodoxo, tá? Agora, os puritanos eram o quê? Eles viviam, sabe, na igreja anglicana, lutando para que fosse tirado muitas coisas. Então, qual que era o objetivo dos puritanos? Era reformar a igreja anglicana, que é a chamada Church Anglican. A igreja anglicana, ela era política religiosa, certo? E os puritanos receberam esse título, por quê? Porque eles queriam purificar, tá? Ainda não é nessa época que a gente está falando agora, mas vamos ver aqui, ó, como começou esse negócio. A igreja anglicana, ela sempre existiu? Não, ela não sempre existiu, ela existiu depois, né, lá pro lado de 1525 que ela foi existir. Existia o quê? 1534, desculpa. Existia um rei que chamava Henrique VIII. Esse rei Henrique VIII, ele tinha uma esposa, chamava Catarina de Aragão. Essa rainha Catarina de Aragão, ela tinha uma filha, certo? Ela tinha uma filha. E o rei, o Henrique VIII, ele queria separar dela, talvez não é nem que ele queria separar dela, que acho que ele gostou mesmo da outra, porque ele já tinha um caso com ela que chamava Ana Bolena. Essa Ana Bolena, ela vai ter o segundo casamento dele. Então o que ele faz? Ele quer casar com Ana Bolena e quer separar da Catarina de Aragão. Aí ele fala assim para os bispos que é o seguinte, não dá, porque ela não me dá um herdeiro, uma pessoa que vai seguir aqui meu reinado. Porque para ser sucessor dele tinha que ser homem, né? Até então sim, né? Porque você vê que depois que ele morre, quem fica é duas mulheres. Sabe? Mas a visão dele era essa, né? Que ele queria. Por isso que eu acho que desculpa, sim. Eu acho que ele tá de olho, né? Ele tá de olho. Não, outra ele falou assim, essa Ana aqui é melhor do que a Catarina, né? Então eu acho que eu vou dar um jeito de sair fora e vou arrumar uma desculpa. Ele arruma, tá, beleza. Só que aí não dá certo porque os bispos não aceitam, que eram os bispos da igreja romana. Uhum. Então o que ele fala, quer saber? Eu vou desligar deles, eu sou rei mesmo. Eu sou rei, eu vou desligar da igreja romana e eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma igreja para mim. Porque a igreja, ela era ligada ao governo. Era o governo. Então, o meu governo está muito bom aqui, então essa igreja romana está me atrapalhando, então, vamos desmembrar. Saiu da igreja romana e falou assim, agora nós vamos abrir uma igreja aqui. E aí quem estava lá com ele na Inglaterra, como ele era rei, os bispos que estavam, todo mundo aceitou. Então ele aceitou uma igreja anglicana só para isso. Aí onde que ele faz o quê? Ele faz assim... Ele faz chama-se ato de supremacia. Esse ato de supremacia, ele foi feito em 1534, que foi quando começou a igreja. A igreja começou, mas desde 1527 já estava nessa ideia, certo? Junto com os bispos, de fazer esse ato de supremacia para poder aceitar o divórcio dele. Aí ele divorciava dessa Catarina de Aragão, e ele ia se casar então com a Ana Bolena, certo? Aí ele então, em 1534, ele conseguiu, oficializou isso daí, fez esse ato de supremacia, e aí, assim, ele declara ser o único chefe supremo da igreja. Isso é rei. Uhum. Ele é o único chefe supremo da igreja. E a coroa inglesa ela poderia usar da igreja todas as honras, autoridade, imunidade, lucro e etc. Quer dizer, isso daí é coisa que fala assim, que a igreja, o reinado da Inglaterra poderia usar tudo isso da igreja. Mas na verdade quem usava o rei, né? Uhum. Ele usava isso daí. Então em 1521 o rei Henrique VIII foi declarado defensor da fé. Isso aqui é um detalhe que teve, que a gente fala lá de quando Lutero foi perseguido. Que assim, 1517 ele não colocou as 95 teses. 1521 o rei Leão X, o Papa, né? O Papa Leão X começou a perseguir ele e mandou a pessoa fazer indulgência lá, né? Só que esse Papa, ele se alienou a esse Henrique VIII. Em 1521 ele se alienou. Então ele faz um declarado de fé, uma declaração de fé, esse Papa Leão X faz uma declaração de fé que ele enaltece esse Henrique VIII, porque esse Henrique VIII, ele declarou numa das falas dele que Lutero era um herege.
Aí pronto, jogou o peixe na água, né? Então o homem ficou forte, né? Agora ele tem lá os bispos tudo com ele. Só que aí, quando ele separa, aí também quebra a aliança com o Papa. Porque agora ele quebrou o tratado dele com o Papa Leão X, né? Em 1534, e agora eles se separam. Então agora cada um pro seu lado. Mas até então ele tinha já uma moralzinha lá com a Igreja Romana, né? Então ele faz esse tratado aí, e ele agora é o Todo-Poderoso, tanto na Igreja como no reinado. E se você for ver hoje em dia, você vai lá para a Inglaterra, não é diferente, né? Não é diferente. Você vê que lá o rei que manda, vou ter da rainha, né? Sim, mas não tem, né, um presidente, né? Mas eles têm a rainha e tem os primeiros-ministros. Isso. Que aí eles ficam mais responsáveis por essa parte de política, né? E a rainha, ela é quem manda. Falou, já era. Ela falou, um abraço. Você vê que ela, quando sai, assim, ela faz algum passeio, ou ela, assim, algum trabalho dela, assim, você vê que o pessoal para, né? A cidade para praticamente, né? Você vê que ainda hoje eles trazem esse costume, né? Mas aí a gente vai ver que tem uma rainha Elizabeth I, que ela faz, ela é Maria I, a gente vai ver que ela Elizabeth I, que ela faz um tratado que dela em diante todos que fossem rei tinham que ser dessa forma. E se fugisse a isso, só que eles tinham que ser fiel à igreja, da forma deles, mas fiel à igreja. Se eles fugissem desse tratado, seria como uma traição. Aí você vai ver que tem lá, quando a história passar lá de 1640, depois do aquele tratado de Windsor, aí vai ter o quê? Vai ter um rei que vai morrer, porque ele quebra esse tratado. Então ele recebe aí do Papa, né, uma declaração de defensor da fé, porque ele fala que Martinho Lutero é um herege. Esse ato de supremacia estava sendo preparado desde 1527, como eu já falei, né, para que o casamento do rei com Catarina de Aragão, que era uma mulher piedosa, né, isso que eu até marquei aqui, que eu procurei lá no documentário dela, tá lá, Catarina de Aragão, que ele queria sair fora. Ela tinha uma filha, mas ele queria, ela era piedosa ao povo inglês, mãe de Maria I, que depois vai ser uma rainha também, dominava as línguas espanhola, grega, latim, francesa, e mais tarde aí ela começou a dominar a língua inglesa. Então esse tratado fosse para que anulasse, porque ela não conseguia ter um filho para ser sucessor do reinado do rei Henrique III, vindo a casar com Ana Bolena em 1533. E você vê que coisa, eles casaram em 1533 e em 1536 essa Ana Bolena morre. Parece que é um castigo, né? Se esperado um pouquinho mais, não ia estar saindo da visão, assim, né? Não ia estar sendo um... ele não ia ter os puritanos em cima dele, né? E ele não ia ser o traidor, assim, da esposa, a questão do casamento, né? Porque os puritanos, tudo isso que está acontecendo aqui, os puritanos estão em cima deles. A gente está fazendo um relato aqui da história reinada, do reino, só que os puritanos, cada coisa que acontecia, os puritanos estão em cima dele. Então, se ele não faz isso, de repente, digamos aí que se ele faz por debaixo dos panos, ela ia morrer, ninguém ia saber, a história não estava aí hoje sendo dita, né? Mas ele se deu mal, largou da mulher, casou com essa e essa morreu. Morreu com 3 anos depois, a mulher acaba morrendo, né? Aí, quando morre o rei, quando esse rei morre, aí o que acontece? Aí a filha dele, que é essa Maria I, ela morre. Isso aí foi o quê? Foi em 1559. Aí essa Maria I, ela agora ela é a rainha, né? Isso que você falou, né? Quem tem que ser sucessor é rei, quem é a rainha de hoje é quem é? É a princesa Isabel. É a princesa Isabel que chama, né? Da velhinha, né? Então hoje é a mulher que está lá ainda no comando. Não, essa é a Elizabeth III, se não me engano. E a terceira? É que Isabel e Elizabeth é uma coisa só, né? Uns falam Isabel, outros falam Elizabeth. Que o nome, se você vai ver lá a Isabel lá, que é a mãe. Sim. Ela quer dizer Elizabeth. Então eles também usam lá como Elizabeth ou Isabel. Então, essa Maria
primeiro, que é a filha dele, quando ele morre, ela é a meia filha, né, no caso, ela é a meia filha dele. Então, o que acontece? Ela passa a ser a rainha, e aí ela começa a seguir os puritanos de uma forma que o cara chama ela de Maria Sangrenta. Isso. De tanto que ela matou os caras. Porque eu falei pra você lá que o rei lá na frente, né? Tem um rei lá que ele é vacilão. O rei Carlos. O rei Charles, né? Então ele é vacilão, beleza, tal, o pessoal tá matando lá, mas ele é vacilão. Agora essa não, ela aqui era perseguidora mesmo. Então ela vai, a marquei aqui, ó, aí ela vai, revoga isso que esse primeiro ato de supremacia, e ela revoga em 1509, e aí de repente ela coloca aqui que reiteramos pelo protestante de sua meia-irmã Elizabeth I, que assumiu o trono. Porque até então, naquele primeiro tratado lá que ele colocou, esse ato de supremacia, tinha que ser inglês. Quando essa Maria I vai, ela é inglesa. Mas aí vai ter uma sucessora que chama Elizabeth I. Essa Elizabeth I, ela não é inglesa, ela é escocesa. Então ela vai, faz 1559, essa Maria Pia faz uma reforma nesse tratado, vamos dizer assim, para poder essa Maria I entrar. Bem bolado. É uma política que parece que a gente nunca viu essas coisas, né? Não existe isso hoje, né? Você não vê essas coisas na política, não. Imagina, né? Aí é um acerto em cima do outro. Você vê só, se não fosse interesse do Henrique VIII, se não fosse interesse dele de ter a outra mulher, por que entrou todas as mulheres no lugar dele? Então você vê que o jogo dele era isso, não dá mais a igreja ficar pegando no meu pé, então o que eu vou fazer? Eu vou arrumar uma igreja. Então a igreja anglicana, ela entrou dentro de um interesse político, simplesmente, cara. Simplesmente. Aí agora os puritanos, são chamados puritanos por quê? Porque eles estão lá na Inglaterra, e nisso daí começa a ter inclusão de quem? De Anabatista e de pietista também. Aí de repente a igreja romana também começou a ir para a Inglaterra e começou a ir servir a Deus lá na anglicana. Só que todos eles estão vendo que a igreja anglicana está terrível. Aí todo mundo começa. Chega uma hora que sai uma guerra, que a guerra dos caras, eu não entendo como que esses puritanos conseguiam achar armamento desse jeito, mas era guerra com canhão. A guerra. Então, de repente morre essa Maria I aí a sua meia-irmã, que era escocesa, agora ela entra, né, que agora é Elizabeth I. E ela, assim, ela faz até um juramento de supremacia. Que esse juramento que ela faz, diz assim, é um juramento de lealdade à monarquia. Você lembra que eu falei para você que eles tinham que ser, tá até hoje, né? Então, lá diz assim, resumidamente, tá assim, juramento de lealdade ao monarca como chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Não fazendo, considera-se traição. E isso foi estendido para membros do parlamento e até alunos da universidade. A gente fala que a universidade lá, os caras estudavam quem? Estudava quem era voltado às leis governamentais, mas também como as leis também religiosas. Então, quando o cara entrar na universidade, ele já sabe que para ele entrar na universidade, ele tinha que estar fazendo esse voto aqui. E se não fizesse, era traição. E se fosse alguém acusado por traição nesse mérito aqui, era morto. Tanto é que eu falei pra você que lá na frente vai ter um rei que os caras vão matar porque ele foi. Então, aí não era nem o rei que manda. O rei tinha todo o poder, ele era supremo. Mas se ele fez alguma coisa que estava fora desses tratados aqui, que essa Elizabeth colocou, mais somando o que a irmã dela colocou, o que o pai também, o Henrique VIII colocaram, somando tudo isso daí. Se o pessoal traísse, é digno de morte mesmo se fosse rei, podia ser papa, podia ser quem for. Então, por isso que os puritanos eram perseguidos e até a morte. Isso aí já era uma forma de endurecer a lei justamente contra os puritanos, né? Sim. Porque eles não iam de acordo com as ideologias deles, né? E quando eles falavam assim com o puritano, você vai ter que fazer, eles falavam, não, eu não faço porque eu não concordo. Quando eles falavam não, eles estavam traindo o rei pelo nome que eles falavam. Então eles eram dignos de morte, então eles morreram. Era como se fosse assim, a gente vai dar uma carta branca para matar porque eles estão traindo o nosso tratado. Isso. Mas o tratado era tão duro que eles falavam, então tá bom. Agora o que eu fico pasmo com esses puritanos, porque veja só, a Inglaterra tinha todo o armamento, né? Porque era um país. A Inglaterra é um país. Esses puritanos são religiosos. Mas vai chegar uma hora
que eles vão tomar conta, aonde que eu falei para você do breve catecismo de Westminster. Eram homens que eram todos puritanos. Qual era a diferença deles? Que eles eram puritano anglicano, puritano pietista, puritano anabatista, e assim, então eles tinham lá os católicos, puritano católico, todos eles sentaram lá e eles começaram a fazer esse catecismo aí de Westminster. Entendeu? Eles dominaram de uma forma que a Inglaterra não podia fazer nada com isso. Aí vai chegar uma hora que, né, aí os caras se fortalecem tal, e vem pra cima dos puritanos, aí começa tudo de novo. Aí volta tudo aquilo. Aí esse para quem não vê, esse daqui, ó, esse catecismo de Westminster, ele perde a validade. Agora acho que é 1688. 1640, 43, uma coisa assim, eles começam a isso aí, 1640, eles vão montar ele, só que eles terminam em 1643. Aí em 1688, quando voltam lá os ingleses para ser os puritanos e eles são vencidos, aí esse catecismo aqui, esse breve catecismo de Westminster, agora ele já não tem valor. Hoje pra gente, a gente tem ele, mas baseado lá na primeira compilagem, né? Então agora para eles lá não existia, então acabou isso daí, agora os ingleses agora voltam com tudo e isso aí perde valor. Mas você vê como que Deus é com o seu povo. Os puritanos tinham coisa que eles faziam que nem precisavam fazer, certo? Mas eles estavam fazendo tudo por quê? Porque eles tinham temor a Deus. E Deus ia honrando eles, mesmo com coisa que não precisava fazer. Que nem, por exemplo, nós vimos lá os Zwingli, vou tirar o órgão, não vai tocar órgão na igreja não, porque, sabe, isso daí tem um nome aí que tem duplo sentido, não serve. A gente fala assim, não tem nada a ver, a gente pensa. Mas ele estava fazendo por quê? Por temor a Deus. E assim, a roupa que eles vestiam, a forma que eles vestiam, a forma que eles faziam a cerimônia e tal, tudo, mas eles faziam tudo isso aí simplesmente por temor a Deus. Eles queriam trocar as roupas do clericais que fala, isso, né? Isso. Pelas togas de Genebra, né? Que era como a reforma lá já tinha acontecido. Então lá já tinha um modelo de como se devia ser as vestimentas, né? Então isso aí foi motivo até para essas... É que nessa perseguição dentro da igreja anglicana lá na Inglaterra, eles tiveram que fugir. Aí eles foram para Genebra. Chega em Genebra, eles pegam a visão de Zwingli. E aí eles olham essa roupa que chama toga, né? Isso. Que é a toga genebriana, que parece que chama. Aí essa roupa aí os sacerdotes usavam. Aí quando eles voltam, na época de Elizabeth, que é a rainha Elizabeth, ou Isabel, né? Elizabeth ou Isabel I, que é a segunda já rainha, né? Quando chega até ela, eles voltam de lá e aí eles começam a querer impor isso na igreja. Porque quando a rainha vem, porque Maria I, ela matou demais os puritanos, então eles fugiram para Genebra. Aí de repente, quando veio Elizabeth, morreu Maria, poxa, deu uma segurada, então eles vêm. Dá para eles voltar. Então eles voltam, estão na igreja deles, só que agora eles querem impor isso daí. Então começam a escrever carta para ela, tal. Aí onde que ela fala assim, puxa vida, né? Os caras querem purificar tudo. Porque aí onde que eles vêm com a visão lá de Zwingli, então ela fala, o cara quer purificar tudo, então ela começa a chamar esses puritanos. Que até então eles não tinham esse nome puritanos. Mas até isso eles queriam fazer, trocar as vestimentas dos padres. Né? Eles queriam até tirar, né? Abolir o sinal da cruz, essas coisas, né? Sim, tirar o sinal da cruz. Ou seja, eles queriam realmente haver uma distinção da igreja anglicana, né? É que a igreja anglicana, ela era o quê? Ela só tinha um nome diferente, porque era uma igreja católica era inglesa. Porque a igreja católica romana é a igreja católica tal, que veio lá de Roma. Mas aí a anglicana ficou sendo uma igreja católica inglesa. Isso. Aí ela só tudo que tinha em uma tinha na outra. Isso. Então ela tinha as imagens, tinha os cultos a santos, eles tinham como tinha os puritanos que não guardavam. O que diferenciava da inglesa para a romana era apenas o nome. Só não. Você sabia que a anglicana é a igreja católica. A romana, mas lá na Inglaterra. Aí eles tinham lá tudo aquilo que os reformadores lutaram, que nós marcamos lá atrás, né, que era transubstanciação, culto aos santos, culto a mortos, e tudo isso daí, né, começaram também a devoção a Maria e tal. Aí eles queriam tirar isso daí tudo, porque existia lá. Então você vê que a diferença, o pietista tinha uma coisa, incluir coisa que
Na igreja luterana só faltava. Mas estava bom, se deixasse aí, podia ser, tá bom, os caras estavam aprendendo, o outro podia ficar humanista também. Mas agora aqui não, aqui tinha que tirar coisas. Então tudo que o pessoal fez lá na reforma, agora esses puritanos estão fazendo aqui com a igreja anglicana. A mesma história se repete. Aí eles estão aqui em 1600 e alguma coisa agora. Passou o quê? 100 anos. Passou 100 anos. Você lembra que você ainda falou isso aí? Você falou assim na quarta-feira que coisa de 150 anos já estava tudo precisando ser reformado? Estamos aqui, ó, 1600 e pouco. 100 anos se passou e os puritanos lutando contra a igreja inglesa, no caso, né? Porque na época eu acho que eles nem chamavam de anglicano, eles chamavam de igreja inglesa. Entendeu? Aí que a tradução acho que é Church ou English. Então, aí pra gente vem como igreja anglicana. Então tá aqui, ó. Uma coisa que eu anotei aqui, ó. Por se recusar a se submeter a aquele primeiro tratado que foi feito lá, que chama como que chama aqui mesmo? Como que eu coloquei o nome aqui? Jesus, ato de supremacia. O primeiro ato de supremacia ele foi feito em 1534. O segundo ato de supremacia foi feito em 1559 por Maria I. Então, muitas pessoas, por não aceitar esse ato de supremacia em 1534, muitos foram mortos, né? E esses aí foram mortos por quê? Pra tal da Maria lá, né? Aí tem nomes aqui que eles citam, que é Thomas More, o bispo John Fisher e vários religiosos foram condenados à morte por ela, né? Aí esse Thomas More, ele era um filósofo, diplomata, escritor, advogado, homem de leis, e ele era chanceler do reino. Você vê que chanceler do reino, que você lembra que você falou, você acabou de falar aí que lá no império da Inglaterra tem a rainha e tem os chanceleres. Então esse cara era um chanceler do reino. Esse chanceler do reino, ele era o segundo homem. Entre ele e o rei só existia uma pessoa. Então, mas morreu esse Thomas More. O bispo John Fisher, ele era cardeal e bispo. E ele foi venerado tanto pela igreja católica como pela igreja anglicana, porque ele era muito piedoso, muito bondoso, muito humanista. Só que ele não aceitou esse tratado de 1534. Então eles acabaram sendo mortos. Maria I, ela foi bem sangrenta mesmo. Eu até marquei aqui, ó, qual a diferença entre pietismo e puritano, mas nós já falamos sobre isso daí, né? Acho que não precisa nem falar aqui, né? E o interessante aqui, ó, o pietismo, ó a data aqui, ó, até eu marquei que eu não tinha falado, 1650 a 1800 que o pietismo foi o auge, né? Agora, esse negócio do puritanismo aí, podemos dizer que até hoje, né? Sim. Acho que até o Spurgeon, né? Algumas pessoas falam que ele foi um dos últimos puritanos, porque ele tinha esse método de culto, essas coisas assim. Que, assim, talvez não vai dar tempo, lógico, mas, assim, a forma de estudos dos puritanos também, elas é bem influenciada, influencia muito hoje, né? Os estudos eles são muito bem centrados, assim, e tal. Então, de repente, seria uma coisa também para a gente falar depois, procurar uma... É que se a gente for fazer, repartir assim, a linhagem puritana, é que dentro dos puritanos tinha muitas diferenças. Aquilo que eles entendiam, o puritano de Genebra, então eles tinham um tipo de visão. O puritano lá na Inglaterra tinha outro tipo de visão. Então, aquilo que eles achavam que era, eles não sei se eu comentei ou se nós comentamos, mas tinha uns puritanos que guardavam até o sábado, que era uma coisa dos judeus lá, né? Quer dizer, seria bom se a igreja tivesse dado continuidade nisso, né? Porque a gente sabe que isso aí não foi revogado, Jesus apenas falou que se a pessoa tivesse fome poderia comer ou salvar um animal que estava, ele dá esses testemunhos, né? Mas isso aí, com o passar do tempo, com toda aquela bagagem romana que acabou entrando ali do primeiro século, Constantino, aquela coisa toda, isso aí foi deixado para trás, né? Até esse Constantino, ele fez um decreto alterando o dia de culto, vamos dizer assim, que era do sábado, que os judeus tinham esse costume, para o domingo, né? Então isso aí é uma coisa que veio, mas tinha algum desses
puritanos aí, que eles ainda preservavam essa coisa de guardar o sábado, né? Então você vê que tinha muita puritanos, porém cada um com um pensamento diferente, vamos dizer assim, né? O Zwinglio, ele influenciou os pietistas, puritanos e os anabatistas. Por incrível que eu falei, ele foi um tempo pequeno, mas ele conseguiu influenciar com a teologia dele. Porque os anabatistas, aí você vai falar assim, pô, mas ele não matou os anabatistas, ele não seguiu os anabatistas. Mas os anabatistas, no começo, eles eram assim, eles estavam com ele. Quando começou a perseguição, aí teve os anabatistas radicais. Sim. Que aí viu que não tinha jeito, os caras se desmembraram, né, do pessoal que era de Zwinglio, e eles, apesar de serem calvinistas, mas eles passaram a ser radicais. Então foram esses daí que acabou se dando mal. Né? Os puritanos a mesma coisa, ele teve puritano, mas depois teve puritano que ele seguiu, mas teve puritano que teve com ele. Então é até difícil você cravar alguma coisa por causa disso daí. Mas ele influenciou pietista, puritano e anabatista pela forma de reforma que ele teve. Seu pensamento, tudo que não está na Bíblia, foi o que eu falei, né? Tudo que não está na Bíblia tem que ser tirado. Aí ele faz com essas coisas aí. Os anabatistas suíços são unidos com os Zwinglios e os radicais alemães são perseguidos por Zwinglio. Então vamos lá, Elizabeth morre em 1603, a sua sucessora, seu sucessor é seu sobrinho Jaime I. Esse Jaime I, se você for procurar ele lá no Wikipedia, ele está lá como Jaime VI. Mas ele era Jaime VI ou Tiago VI, porque ele era da Escócia. Lá na Escócia ele era Tiago VI ou Jaime VI. Quando ele veio para a Inglaterra, aí já até muda. Não, agora ele é Jaime I, que é o próximo rei. Que é um rei que o pessoal, os puritanos, até falou assim, opa, agora a gente vai ter um fôlego. Porque ele não estava nem aí. Só que ele era um cara que era devasso demais, bebia muito, muitas festas, entendeu? E ele acabou gastando muito dinheiro do reinado lá e tal. E aí passou, aí ele morreu. Aí entrou esse que eu falei, esse que é o próximo, que é o Carlos, que é o Charles I. Esse Charles I, ele assim, ele já era mais largado do que esse Jaime I. E ele era tão largado que os seus sucessores lá, os seus súditos, né, eles matavam muito puritano, onde a guerra ficou muito grande, e assim, uma coisa que ele nem acompanhava. Para ele tá tudo indo normal. Só que os chanceleres, né, que a gente viu lá o nome, os chanceleres dele, começa a matar tanta gente em nome dele, e o cara era tão vacilão que ele não sabia. Aí ele foi, deixa eu ver como eu marquei dele aqui, ó. Agora começa a mistura entre igreja inglesa com as escocesas. Por quê? Porque os puritanos eles foram lá para a Escócia, aí quando eles voltam, agora o negócio começa a ficar assim, porque eles querem agora, igual a visão de Zwinglio. Aí o rei Jaime dá uma esperança para eles, para os puritanos, patrocinou a Bíblia King James, que é a de 1611, mas é a mesma que a gente vê lá hoje, né? Traduzida aos ingleses, beneficiando muito a igreja anglicana. Ao morrer, sucedeu Charles I, que é o que a gente estava falando, né? Charles I casa com uma esposa que é católica. Aí quando Charles I casa com essa mulher que é católica, ela começa a ter muita convivência com os bispos lá da igreja católica e tal. Aí volta a missa no reino, de novo, agora lá na igreja anglicana. Agora ela começa a ter toda a visão de missa, e aí começa uma perseguição ainda maior com os puritanos. Que agora eles têm que sair por tudo quanto é lugar. Aí é levantado o bispo Lloyd, que é esse que eu falei para você, que começa a matar os puritanos, mas aí a igreja anglicana já voltou ao perfil da igreja católica de novo, e agora esse bispo Lloyd, o bicho era mais sanguinário do que Maria I. Aí é onde que agora começou a ir puritano para tudo quanto é lado, certo? Foi para tudo quanto é lado. Aí o que acontece? A guerra começa a ficar grande, porque agora começa a vir gente de tudo quanto é lugar, puritano quanto é lado, então a visão, eles se expandiram por todos os lugares, mas começaram a unir com outros, e quando eles vêm forte. Eles vêm forte e começam a derrubar, no caso, o reinado desse Charles. E agora, 1640 que nós falamos, é montado o breve catecismo de Westminster. Aí fica lá vários tempos fazendo isso daí, e agora passa de novo a igreja a tirar aquela visão, que é de católica, missa, e volta de novo, tudo de novo. Aí fica maravilhoso.
Até que chega uma certa hora, chega um rei mais poderoso, que esse aí eu não lembro o nome dele, eu não marquei aqui, e esse rei começa de novo a derrubar os puritanos e tira o breve castigo de Westminster. E a vida volta a ser percebida de novo. Até então, já está em 1688, a família de John Wesley já são lá, agora tem a igreja metodista, né, dos puritanos, que a família do John Wesley está nela, que são os avós deles, eles são metodistas, porque são puritanos metódicos, que eles querem tudo mais radical. Então agora tem os... Só que aí já é lá para os Estados Unidos, já vem para a América, né? Isso que era considerado Nova Inglaterra. Isso. Antes os Estados Unidos era província da Inglaterra, então era chamado de Nova Inglaterra. É os Estados Unidos, né? O Zwingli teve, como Lutero, como todos os reformadores, eles teve as obras boas, mas como eles eram homens imperfeitos, eles também, você vê Lutero, quem que nega que a reforma foi uma obra de Deus? Só que se você for ver, um livro de Lutero influenciou muito Hitler a matar os judeus na Inquisição. Não que ele escreveu para isso, né? Mas no livro ele fala um pouco, porque assim, a história trouxe essa bagagem de que os judeus foram responsáveis pela morte de Cristo, né? Então isso causou um certo ciúme, uma revolta neles. Então Lutero escreve isso. Escreve até um texto lá, meio que falando mal dos judeus. Mas não que ele falou assim, vou fazer esse livro aqui e quem vê os judeus mate. Não era isso. Mas isso influenciou muito ele. Ele já usou, né? Porque assim, a gente pode pegar a Bíblia ali, ler a Bíblia e agora vamos ver com que lente nós estamos lendo ela, né? Exatamente. E é aquela coisa da cosmovisão. Você tem uma cosmovisão cristã, você vai ser cada vez mais santo. Mas se você tiver uma cosmovisão maléfica, você vai fazer só coisa errada. Você vai, né? Vai usar o Deus que matou um monte de gente. Exatamente. Tá bom, irmãos? Então, é isso aí, queridos. Conselho, não deixe de estudar, cara. Não deixe. Estude a Bíblia, estude a história da igreja, estude, sabe? Mas, assim, não é ler a Bíblia, estude a Bíblia, que a gente precisa muito disso daí. Quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui com a gente, que conseguiram ficar até no final aqui, graças a Deus por vocês, porque vocês não estão aí. Pra gente aqui não tem resultado nenhum. A gente podia fazer um trabalho aqui de uma cela e resolver. Mas vocês estão aí, vale o trabalho da gente, tá? Amém. Isso aí. Beijo pra todos, irmãos. Mas aquele que crê em mim